Bom, pessoal, nós vamos retornar aqui e a nossa aula mais uma vez. E eu vou deixar a câmera um pouquinho virada agora, porque meu celular está descarregando e eu esqueci de carregar ele hoje à tarde. Então eu vou deixar ele virado, pelo menos essa unidade agora, eu vou deixar ele virado, esses capítulos, e vocês me acompanham aí, por favor, tá? Então eu vou deixar ele virado aí desse jeito aí. Não sei se a imagem está sendo legal aí, mas... Tá? Se alguém fizer uma pergunta, eu vou fazer assim para mim ler, mas é porque a minha bateria tá fraca, né? Tá acabando aqui. Até ele pegar uma carga aqui, a gente vai caminhando. Bom, nós vamos falar da unidade 3, tá? Que é as nações como instrumento de Deus. Nós vamos ver a partir de agora dois reinados. O reinado do rei Acaz, né? Do rei Acaz e também do rei Ezequias, tá? O que vai acontecer agora, pessoal? Há um problema, tá? Na história agora. Israel foi atacada pela Síria, 722. E por causa de impostos, tá? Por causa de impostos. E aí o que vai acontecer? Eles não estão pagando tributo, as nações começam a guerrear contra eles. Então, quando eu li no Salmo, aqui no Isaías 55, que o salmista, o profeta profetiza, né? E o povo chorando, dizendo que eles estão no meio, Salmo 80, né? Que eles estão no meio dos vizinhos que zombam deles. O que aconteceu? A Síria é o maior império da época. E a Síria agora está dominando, escravizando os demais países. E o que o pessoal vai fazer agora? Vai pagar tributo. Então há alguns países como a Síria, o Egito, a Filístia, que quer sair do domínio da Síria, não quer pagar mais impostos, eles querem sair. E eles vão declarar guerra contra a Síria, que é o maior império do mundo, o maior erro deles. E nesse meio dessa implantação dessa guerra, o povo o povo sírio, o povo filisteu, o povo edomita, enfim, eles querem fazer o quê? Eles querem sair da mão da Síria de pagar impostos. Então eles vão procurar parceria entre eles para formar um grande exército para combater a Síria. E aí, pessoal, eles vão chamar Judá. Tá? Vão chamar Judá. E o rei Acaz vai fazer isso. O rei Acaz vai aceitar essa parceria. Tá? O rei Acaz vai aceitar essa parceria com essas pequenas nações para atacar a Síria. Mas aí, quando ele descobre que a Síria vem com força total, né? E tinha apenas 5 anos passado, desde que a Síria dominou Israel do norte. Havia passado 5 anos. E o que ele fez? Ele agora ia fazer, não, peraí, eu estou fazendo algo errado. Tá? Ele está fazendo algo errado. Então nós vamos ver agora as nações como instrumento de Deus, nós vamos ver o que aconteceu. O rei Acaz faz parceria com as pequenas nações para atacar a Síria, deu errado. Aí ele vai agora tentar fazer parceria com a Síria, cujo rei é Tiglat-Pileser III. E o Tiglat-Pileser vai negar a parceria. E aí, pessoal, quando o Tiglat-Pileser III fala, eu não quero parceria com Israel, irmãos, aí a coisa ficou estreita. Acaz vai chegar a usar recursos imagináveis. E nós vamos ver isso agora, tá? Então me acompanha aí, capítulo de número 3, as nações como instrumentos de Deus, tá? O castigo de Judá e de Israel. Nós vimos aí que a tampa estourou, o cálice transbordou. Agora nós vamos ver o que Deus vai permitir acontecer. Bom, para que vocês possam entender, é necessário a gente entender o que é a permissão de Deus. Quando eu digo assim, Deus permitiu o inimigo castigar, quer dizer que a gente tem um costume assembleano dizer que o inimigo é o chicote de Deus, o Satanás é o chicote de Deus, e Satanás, gente, dentro da teologia a gente não usa esses termos, tá? A gente vai na teologia, a gente não usa esses termos. Esses termos são termos de jargões, né? Dentro da teologia a gente vai estudar a permissão de Deus. O que é a ação permissiva, o atributo permissivo de Deus. É como nós falamos no livro passado sobre Esdra, que Esdra viu a boa mão de Deus estendida, que é a mão esquerda que eu falei, né? A direita é juízo, a esquerda misericórdia. Esdra fala, Deus estendeu a sua boa mão, a mão esquerda, a misericórdia do Senhor. Quando a gente fala assim, Deus permitiu o inimigo atacar, Deus tirou a mão. Deus tirando a mão de bênção, vem o juízo. E ele falou isso através de Isaías no capítulo 5, verso 7. Tá? Vocês querem juízo? Eis o juízo, haverá clamor. Então, quando eu digo que Deus permitiu as nações atacar Israel, Deus tirou a mão. Há uma cobertura espiritual. Nós vamos ver isso lá em Pedro, no Evangelho de Marcos, quando Jesus manda Pedro
Deixa eu ver quem está entrando comigo aqui. A Pamela, o Rodrigo e também o Pastor Jadir. Deus abençoe a todos vocês que entraram conosco aqui no segundo tempo, tá? Deus abençoe. A câmera agora está virada porque a minha bateria está descarregando. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta. O celular normal aí, eu não sei como é que vocês estão me vendo aí, tá? Mas enfim, me acompanha aí porque Deus vai dar vitória. Então vamos lá, gente. Então lá no Evangelho, Jesus fala assim: Pedro, lança a rede do outro lado. Pedro fala: não, eu já pesquei aqui. Lança a rede, Pedro. Aí fala assim: sob a tua palavra lançarei. O que é sob? Debaixo. Sobre, está em cima. Sob, bemudo, S-O, bemudo, debaixo. Então Pedro está dizendo: sob a tua palavra lançarei a rede. É isso que Deus faz. O profeta profetiza sob a mão de Deus. Deus então fala com o profeta: profetiza sobre o povo debaixo da minha mão. O povo não se arrepende, Deus tira a mão. E aí, irmãos, há uma cobertura. Salmo 91 diz assim: livra-nos do laço do passarinheiro. Vai dar para ver aqui que está iluminando bem aqui, né, pessoal? Livra-me do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, o ninho do passarinheiro. Livra-me. Então, pessoal, Deus tirou a mão sobre Israel. E agora os vizinhos vêm atacar com força. Então vamos lá. O castigo de Deus para o seu povo não deve ser visto como uma vingança de Deus. Não, é ação permissiva e corretiva de Deus, mas como uma amorosa correção. Provérbios já dizia, acho que é Provérbios fala: Deus castiga aquele a quem ama. O hino de número 302 da nossa harpa cristã, ele fala isso, né? Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Então é uma correção amorosa. Não há arrependimento, Deus vai corrigir, permitindo o inimigo judiar, né? Vamos dizer assim, essa expressão mineira. Então, primeiro, o castigo veio através dos edomitas de Edom e dos filisteus da Filístia, tá? Como se deu isso, gente? Como se deu isso, tá? Eu falei: Acaz tentou fazer uma parceria para se livrar dos impostos. Tentou fazer uma parceria com Edom e os filisteus. Essa parceria não funcionou, tá? Por quê? Porque Deus não permitia isso. Deus jamais permitiu que Israel fizesse parceria com outra nação. Deixa eu virar um pouquinho assim, porque eu estou achando que eu estou fora aqui do enquadramento. Isso. Deus jamais permitiu Israel fazer parceria com outra nação para guerrear. Por quê? Porque a força de Israel deveria sempre depender de Deus e de mais ninguém. Então Deus diz assim: olha, eu sou o seu Deus, você vai depender de mim. Só que Israel procura parceria com outras nações para se livrar de Tiglat-Pileser. Deu errado, irmãos, deu errado. Tá? Nessa guerra aqui, está em 2 de Crônicas, capítulo de número 28, versos 17 e 19. Acaz entra em guerra por causa da infidelidade. Ele entra em guerra com os edomitas e os filisteus. Eles não aceitam parceria e ainda faz guerra com Israel. E aí, entrando em guerra, muitos israelitas morreram nessa guerra, tá? E aí Acaz, desrespeitando a lei do Senhor, vai buscar parceria. Quando Acaz viu que os edomitas e os filisteus estavam atacando ele, o que ele fez? Ele procurou apoio de Tiglat-Pileser, que era o rei da maior nação da época, que é a Síria. O que ele fez? Tiglat-Pileser III disse assim: eu não vou comprar a briga de vocês. Vocês são pequenos, vocês se viram. Não comprou a briga? Em vez de Acaz consultar o Senhor, o que ele fez? Ele pegou os utensílios do templo, tá? Ele pegou os utensílios do templo e o que ele fez, tá? Ele tomou aqui o livro vai dizer assim que ele tomou uma atitude mais radical, ofereceu sacrifícios ao deus da Síria, tá? O deus Ciro, tá? Não da Assíria, o deus Ciro. Ofereceu sacrifício, em vez de consultar o Senhor, ele foi servir sacrifício a deuses pagãos. Pegou tudo que é do templo e serviu de oferta para um deus pagão. Irmãos, isso não vai passar impune na mão de Deus. Deus não vai deixar isso impune. Acaz vai ter que responder por esse crime contra a lei do Senhor. Desrespeitar a lei humana é crime. Desrespeitar a lei do Senhor é crime, é juízo. E Acaz não vai passar de liso dessa. Acaz não vai escapar dessa. E aí, gente, o que Deus fez? Deus, naquele momento, parecia a Isaías que todo o castigo, né, todo castigo aplicado por Deus não seria o suficiente. Ou seja, 5 anos antes, o rei Acaz, rei de Judá, viu os seus irmãos de Samaria e as 10 tribos de Israel do norte serem consumidas pela Síria. Agora não tem jeito. Isaías fala assim: não tem jeito, esse homem está provocando ao Senhor. E o profeta então
vai trazer a pior profecia, né? Não há arrependimento, tão indiferente ao arrependimento e às mudanças positivas. Para o profeta, o povo de Judá era pior do que um animal de carga, pois não demonstrava discernimento para recorrer a Deus como Senhor. Ao invés de procurar Deus vivo, vai procurar um Deus morto. E ainda vai oferecer a oferta do Deus vivo ao Deus morto. E aí, irmão, sobrou. Não há recurso. A casa está perdido e aí a coisa vai esquentar para Israel. Tá? Bom, eles perderam essa guerra contra os edomitas e os filisteus. Muitos israelitas morreram, mas o pior está por vir. Porque depois do castigo pela mão dos edomitas e dos filisteus, porque Acaz foi procurar parceria com Tiglat-Pileser, tá? Agora vem a Síria e Efraim. Tá? Vai vir a Síria e Efraim. Fizeram, para entender como a Síria e Efraim, reino do norte de Israel, fez uma aliança contra Judá, a briga entre os irmãos, vão tornar-se instrumento de castigo de Deus. É preciso lembrar alguns aspectos históricos. Efraim e Síria era tributário da Síria. Tá? Então, peraí, se Judá tentou fazer parceria com a Síria e a Síria rejeitou, é claro que a Síria vai permitir os seus vassalos atacar Israel. É uma briga por terra, é uma briga tributária. É mais ou menos o que acontece no Congresso Nacional hoje, briga tributária. Há uma briga tremenda sobre a reforma da Previdência Social, sobre educação. Sempre estamos vendo notícias aí de briga financeira. Né? China e Estados Unidos estão num pé de guerra violentíssimo. Aí eu vi uma reportagem, eu estava assistindo um repórter ontem falando sobre os aplicativos chineses que os Estados Unidos está querendo bombardear, né, tirar do mercado. Há uma briga financeira, política financeira violentíssima entre essas duas nações. O coronavírus não está aí, não é à toa. Né? Sempre foi uma briga tributária. Essa é a verdade. O homem sempre brigou por terra, espaço e dinheiro. É a ganância. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. O homem sempre ignorou isso e se rendeu ao dinheiro. Tá? Maldito que é aquele que se rende ao dinheiro, né? Vai ficar preso, escravizado ao dinheiro. E agora Efraim e Síria se reúnem para destruir Israel. Tá? E eles levantaram um cerco contra Judá, na época do rei Acaz. Uma invasão que não foi consolidada porque o rei de Judá foi avisado com tempo suficiente para evitar tal resultado. Isaías capítulo 7, verso 2. Então o Acaz foi avisado antes que ele ia ser atacado pelos seus irmãos e ele evitou, ele corrigiu o seu problema. Tá? Mas ele corrigiu o problema tributário, ele pegou dinheiro e pagou, ou seja, pagou fiança. Mas o problema religioso ele não fez, ele não resolveu. Tá? Qual que é o problema religioso? Naquela época, conta a história, que além de adoração a Baal, a deusa Istar, o deus dos egípcios, eles estavam idolatrando também a serpente de bronze levantada por Moisés. Então tudo para eles era idolatria. Tudo era motivo de idolatria. Havia uma necessidade. Irmãos, é assim, quando Deus tira a mão, o homem fica perdido. Billy Graham, o grande evangelista do século, ele escreveu uma frase, ele dizia isso e dizia com ênfase. Ele falava assim, o tamanho do vazio no coração do homem é o tamanho de Deus. Quando Deus sai, irmãos, imagina o tamanho do vazio que fica. Deus se retira de Israel. A presença de Deus é retirada de Israel. Deus se retira, o Espírito de Deus se retira da presença de Israel. Há um vazio, há uma lacuna a ser preenchida. E eles vão querer preencher de que forma? Eles estão sendo atacados, estão sendo explorados, estão sendo escravizados. Eles querem preencher. E como não há um arrependimento sincero para o Deus vivo, eles vão procurar em coisas fúteis. E aí encontraram. E aí Deus permitiu a Síria, a Efraim fazer guerra com eles. Tá? 65 anos durou, tá? Essa guerra política aí. Ó, tá? Efraim experimentaria a ruína em 65 anos. Porque, olha que interessante. Efraim, que é irmão de Israel, que é o reino norte, que após a Síria dominar passa a chamar-se Efraim, atacou Judá. E Deus disse assim, os irmãos estão brigando, eu vou resolver isso. 65 anos depois, Deus vai trazer uma punição para, acho que é Obadias que vai profetizar contra o Efraim. Então, Deus puniu todos os lados. Deus usou essas nações como instrumento, mas também puniu elas porque estava atacando. Irmãos, é um negócio assim terrível de imaginar. É um negócio terrível demais. Não sei se vocês estão entendendo aqui o meu raciocínio, tá?
mas eu gostaria que, quando o livro chegar semana que vem, vocês vão conseguir rever tudo isso aí. Mas vai lendo o livro de Isaías aí, eu vou citando os capítulos que você me acompanha. Tá? Eu estou falando do capítulo 7 agora do livro do profeta Isaías. Tá? E é preciso ressaltar que, apesar do fracasso da campanha, o cerco à cidade levou a casa e ao povo ao desespero. Foi durante esse cerco que Jeová enviou Isaías para dizer a eles para permanecerem firmes na fé, pois Jerusalém não seria tomada. Deus livrou eles por causa do desespero do povo. Tá? Bom, aí Acaz vai tentar parceria com Tiglat-Pileser III. Não houve acordo, não houve parceria. Ele também não está pagando imposto, o castigo virá. Não pagou imposto para a Síria, não pagou imposto para Efraim, não pagou imposto para a Síria, o castigo virá. A última nação que vai atacar eles vai tentar atacar eles, é a nação da Síria. O que vai acontecer, gente? Tiglat-Pileser sai do trono e assume seu Maneser. Seu Maneser V assume o trono. Ele é filho de Tiglat-Pileser III. E ele vai atacar Israel. Ele vai investir em Israel. Só que Deus vai resguardando Israel nisso. Deus está dando chance para Israel. Deus está dando chance. Tá? Veja o que aconteceu. Seu Maneser, chamado Seu Maneser V, e depois o seu sucessor Sargão, que era seu filho, Sargão II, tá? Eles vêm atacando várias cidades circunvizinhas e vêm conquistando. Tá? Eliminou muitos judeus e levou consigo para Damasco muitos despojos lá do norte. Né? Efraim, por sua vez, também infligiu grande derrota a Judá, levando muitos despojos. Foi na época que o rei Jotão, o rei de Israel, de Efraim, nessa batalha de Efraim e Síria aqui, ele venceu Judá. Tá? Deus deu um livramento, mas ele conseguiu levar alguma coisa. Ele levou muita riqueza, muito ouro, muita prata de Judá, deixou o país pobre. Tá? E aí, gente, Deus vai permitindo isso. Deus vai permitindo isso. Até que o rei Acaz vai morrer e vai aparecer o seu filho, que na época era corregente do seu pai, depois ele assume o trono, chamado Ezequias. E Ezequias vai sobrar para ele porque ele vai conhecer a fúria da Síria. Mas o interessante é que o rei Ezequias, fez diferente do seu pai. Ao passo que o seu pai abandonou Deus e tentou fazer parceria com o inimigo, eu já disse para vocês, não existe fazer parceria com o diabo, não se faz parceria com o inimigo. Ezequias vai diferente. Ele chega e quebra os altares dos deuses pagãos. Ele restaura o culto. A Bíblia diz que o avivamento foi tão bom, o despertamento foi tão grande, que depois da festa que ele deu, o povo vinha embora para casa, o que ele não conseguiu derrubar, o povo derrubou. Até a serpente de bronze de Moisés foi derrubada. E o povo voltou a adorar a Deus por pouco tempo. Porque depois o povo se inclina de novo ao alcoolismo, ao materialismo e ao seu orgulho. Tá? E aí Deus vai punir. E aí, gente, vem a Síria para atacar Israel. A Síria, depois de Efraim, depois de Edom, dos filisteus, dos sírios, ataca Israel, agora a Síria, com A maiúsculo, né? A Síria, a Síria, o grande império assírico, vai atacar Israel com Tiglat-Pileser III, não consegue. Seu Maneser V investe, não consegue, só leva pouca coisa. Sargão II consegue, investe, mas não consegue, até que Senaqueribe entra. E aí quando Senaqueribe entra no negócio, no capítulo 30 de 2 de Crônicas, nós vamos ver um desespero de Ezequias. Porque Ezequias consertou o altar, Ezequias restaurou a adoração, mas Ezequias deveria ter consultado a Deus. O erro de Ezequias foi não ter consultado a Deus, foi ter caído no mesmo pecado do seu pai, procurar apoio em outros países. Ele tentou o apoio do rei do Egito chamado Orso, ou So, né? S-O com o tio em cima. So, o rei So. Ele tentou parceria. Quando a Síria descobriu que ele tentou parceria com o Egito, que já era escravo da Síria, que pagava imposto para a Síria, Senaqueribe ficou furioso. Falei, eu vou atacar Israel. Quando ele vem para atacar Israel, Ezequias, em vez de consultar o Senhor, ele antecipa. O que ele faz? Ele pega o ouro, mesma coisa do seu pai, pega a prata dos portões, porque já no templo não tinha mais nada, pega a prata do portão, pega o ouro, pega tudo da cidade e manda. Ele, aqui fala no livro, vai falar aqui, foram 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata, foi mais de 1 tonelada de prata
tá? Acho que se eu não estiver enganado aqui, depois vocês fazem a conta aí, se eu não estiver enganado aqui, mais de 1 tonelada de prata, tá? Mais de 1000 quilos de prata ele mandou entregar na casa de Senaqueribe. E Senaqueribe diz assim: eu não vou fazer nada, tá? Vocês não pagam tributo, vocês não estão pagando imposto, eu vou atacar assim mesmo. E é nessa campanha, pessoal, que o profeta Isaías aparece. Porque Ezequias fez uma aliança com Deus, restaurou o culto, Deus vai ter misericórdia com ele e do povo. E aí ele restaura. E aí quando Senaqueribe ataca Israel, ele faz um ataque psicológico primeiro, dando pavor no povo, o povo se desespera, já não tem dinheiro, já não tem mais nada, ainda vai ser atacado por um país, vai entrar em guerra. Esse Senaqueribe então afronta Deus. Ele afrontou Deus desafiando Israel e ele pessoalmente nem quis atacar. Ele mandou um seu funcionário. E aí, pessoal, entra aquele episódio quando Ezequias ora a Deus e aí Deus vai entrar em ação e vai falar através do profeta Isaías para Ezequias: Ezequias, não chores. Senaqueribe não está te afrontando, está afrontando a mim. Vou meter um anzol no nariz dele, um freio na sua boca, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Porque Ezequias tentou restaurar o culto ao Senhor e conseguiu êxito em pouco tempo, mas depois o povo se desviou de novo, Deus usou de misericórdia. Numa noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce ao acampamento assírio e mata 185 mil soldados assírios, numa pancada só, inclusive Senaqueribe. E aí a Síria desiste de vez de atacar Israel, porque o seu rei morreu, né? Ninguém sabe explicar, né? A gente sabe explicar porque a Bíblia diz, mas eles não souberam, o anjo matou, né? Amanheceu todo mundo morto, tá? E eles então se livram desse momento. Por quê? Porque Ezequias por um instante demonstrou arrependimento, por um instante. Então essa passagem aqui de 2 Crônicas capítulo 30, Isaías capítulo 7, vem mostrar para nós a misericórdia de Deus. Deus usou as nações como juízo para Israel, para que Israel, numa tentativa de Israel voltar à presença de Deus. Só que Israel, por pouco tempo, ele volta, depois sai. Aquele ciclo vicioso de juízes, né? Entra, sai, entra, sai. Por um instante eles voltam, por outro instante eles saem. Só que aí, gente, Deus tinha reservado algo, né? Algo mais pesado para eles, tá? Algo mais pesado para eles, a Babilônia. Tá? Isso aqui estou falando de Judá, a Babilônia. E agora nós vamos falar do capítulo 4 para vocês verem como é que Deus fez. Então no capítulo 3 nós vimos aí o castigo as nações como instrumento de Deus. Tá? As nações como instrumento de Deus, nós estamos falando aí no capítulo 3. E a gente encerra aqui, deixa eu voltar ao capítulo 3, porque eu me perdi aqui no capítulo 3. Nós vimos aí o ataque, né, da Babilônia, da Síria. E ainda no capítulo 3, deixa eu encerrar aqui com a Babilônia, que eu estou esquecendo da Babilônia, não posso esquecer. Eles escaparam da mão da Síria, mas não vai escapar de Nabucodonosor. Diferente da Síria, que era cruéis na matança, mas que tinha um sistema de miscigenação, né, que era pegar povos estrangeiros e fazer habitar na terra estrangeira, fazendo uma mistura. Deus poupou Judá disso. Isso aconteceu com Samaria. Surgiu a classe samaritanos, tá? Que vai trazer problema para Israel por muitos anos. Inclusive, lá na construção do templo, nas muralhas, Neemias, Tobias e Sambalat, é descendente de samaritanos, né? A turma ali é do samaritano, causando problema. Aí, como Deus livrou ele da mão da Síria, para não fazer miscigenação, vai colocar na mão da Babilônia. E a Babilônia, pessoal, enquanto a Síria acha que está grande, os edomitas, os filisteus acham que são grandes, a Babilônia vinha podando pelas pontas. Quando essa turma assustou, Nabucodonosor já era dono do meio mundo, vamos dizer assim, ele era dono do maior império da terra. Construiu uma cidade fortíssima, fortificada. Já falei para vocês, o rio Eufrates passava por dentro da cidade. Babilônia era capaz de suportar um cerco violentíssimo de guerra, porque havia água, como Jericó fez, eles fizeram, havia água, havia abundância de alimento, tinha lá o jardim suspenso, né, aquela coisa toda. E, além disso, tinha um rei estrategista, Nabopolassar e Nabucodonosor, que eram muito estrategistas de guerra. Quais são as estratégias deles? Eliminar adversário. Então, gente, para resumir o capítulo 3 aqui,
Deixa eu explicar para vocês, para a gente entender de fato qual foi o principal motivo de Deus permitir Israel cair na mão dos inimigos. Por quê? Porque Israel estava sonegando a Deus. Malaquias foi esse capítulo 4, verso 10. Capítulo 3, verso 10, né? Em que rouba o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eles estavam sonegando a Deus. Havia 70 anos que eles estavam sonegando a Deus. O dízimo da primícia, a oferta da terra não chegava. O altar de Deus não era abastecido. Isaías havia profetizado, não, Isaías 42, não se apagará o pavio que se fumega. Não havia fogo, não havia alimento no templo, não havia nada disso. As viúvas, os órfãos, tudo passando fome. Os levitas então nem imaginam, Asaf vai chorar, né? Não tem alimento, não tem nada para esse povo. E aí está sonegando a Deus. Sonegou a Deus, Deus põe na mão do inimigo. Aí o inimigo, já que eu estou sonegando a Deus, começou a sonegar o inimigo também. Só que o inimigo veio a cobrar tributo, imposto, altos impostos. E aí, gente, não pagou com moeda, paga com escravidão, paga com seus filhos, paga com a sua herança. Foi isso que aconteceu com Israel. Tá? Não ofertou o seu filho a Deus, não ofereceu o seu filho, a sua família a Deus. Josué diz, eu escolhi hoje a quem querer servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está dizendo, eu e meus filhos, minha família, meu cachorro, meu papagaio, meu peixe, todo mundo aqui serve a Deus. Israel dizendo assim, não, nós não queremos Deus. Nós oferecemos nosso filho a Baal, nós oferecemos nosso filho a Moloque, nós oferecemos a Astarote, a Ista, a Zera. Né? Estão dizendo isso. Não ofereceu para Deus, oferece para o diabo, gente. E foi o que aconteceu. E aí Deus vai punir, ó, já que vocês não ofertam na minha casa, vocês vão pagar o tributo. E aí até o inimigo foi sonegado, não pagaram nem sonegaram o inimigo veio cobrar a conta. E a Bíblia diz que Deus permitiu essas nações, Edom, Síria, Assíria, Filisteu, Efraim, Babilônia, todos atacaram Israel. Nada de diferente dos dias de hoje. Se você olhar na história e transladar todos aqueles países para os dias de hoje, todos eles, a mesma coisa acontece. O mesmo pecado lá do passado é o mesmo pecado de hoje. Quantos países não querem destruir Israel? Aí, Líbano, né? Israel agora apoiando o Líbano naquela explosão que teve lá. Líbano, Turquia, um monte de gente querendo matar Israel, gente. Um monte de gente querendo pegar Israel. Por quê? Porque o pecado se estende até hoje. Não aprenderam a lição. E Deus permitiu, né, que eles passassem por esse processo. E os reis da Babilônia e senhor do Império Assírio, como também aceitou a proposta. Então a Babilônia dominou a Síria, agora escravo da Babilônia, escravo de todo mundo. Enquanto eles brigavam entre si, a Babilônia passou a mão em todo mundo, fez um pacote só e gravou. Ó, vocês estão brigando, Edom, Síria, Filisteu, Israel, Efraim, todo mundo brigando? A Babilônia chegou, dominou todo mundo, pôs no braço e falou, é meu, paga tributo para mim. E ficaram lá 70 anos, gente, sofrendo. Só que ao mesmo passo que Deus permitiu que as nações ferissem Israel, há um castigo para essas nações que feriram Israel. Tá? Então vamos lá. Capítulo de número 4. Feriu Israel, vai ser ferido. O castigo dos instrumentos de Deus. Por quê, gente? Aí você pode pensar comigo, Deus então é um Deus carrasco, porque usou as nações vizinhas para castigar Israel, agora vai castigar elas porque elas invadiram Israel? Que Deus é esse? Não, calma. Tenha calma que eu vou explicar como se funciona isso. Primeiro, por que Deus usou as nações vizinhas? Por causa do pecado de Israel. Mas é bom lembrar, e devemos lembrar, que as nações vizinhas estavam até na tampa também de pecado. Qual que é o projeto inicial de Deus? Que Israel fosse exemplo de prosperidade, bênção e adoração a um Deus, e que os demais vizinhos olhassem para dentro de Israel e vissem, olha, realmente Israel prospera, porque há um Deus que abençoa eles, um Deus que está no céu, Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel abençoando. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos converter ao Deus de Israel, vamos servir ao Deus de Israel junto com eles. E aí se isso acontecesse, se esse projeto fosse realizado, as nações vizinhas viriam adorar a Deus, e aquele processo, uma vez por ano, viria para Jerusalém adorar a Deus, se converteriam. A oração que Salomão fez no templo,
Né? Se o estrangeiro vier aqui, Senhor, ouça o seu clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se o estrangeiro vier também, ouça a sua oração. Então era para acontecer isso, mas não aconteceu nada disso. O povo não quis isso. Israel seria o exemplo para as nações, e as nações seguindo Israel, e Jesus governando todas elas. Olha que maravilha. O governo teocrático que vai acontecer no milênio. Mas isso não aconteceu, caiu tudo por terra. Por quê? Porque Israel não permitiu e as nações vizinhas também não quiseram o Deus de Israel. Aumentaram seus pecados, aumentaram a sua gula por dinheiro, o materialismo, e além disso fizeram Israel pecar. Deus usou eles para castigar Israel? Sim. Mas porque os seus pecados chegou à narina de Deus, Deus também vai puni-los. Tá? Sobrou para todo mundo. Por quê? Porque Israel não quis aceitar ser exemplo e porque as nações vizinhas não quiseram aceitar o Deus de Israel. Então vamos lá, vamos entender isso, gente. Está entendendo essa teologia aí? Pessoal, se tiver alguma pergunta, vocês estão sem o livro, tá? Eu mandei a pré-aula aí, não sei se todos conseguiram ver, mas se vocês estiverem sem o livro, aliás, vocês estão sem o livro, né? Mas se houver alguma dúvida, alguma pergunta, faça igual a Claudirene, me mande pergunta aqui. Não tenha vergonha, manda as perguntas. Fala, isso e aquilo, nós vamos ajudar a te responder. Por quê? Porque eu estou falando aqui, gente, é muita história. Eu estou falando essa unidade 3 aqui, quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver. Nem gravura não tem, é uma página inteira só de escrito. Né? São 5 páginas só de escrito. É história, tem que escrever e ler para entender. Então eu estou resumindo o máximo aqui. Tem muita história boa aqui. Vai falar de Tiglat-Pileser, como é a sala do trono, seu Manassés V, Sargão II, Senaqueribe, Acas, Ezequias, como o rei Sol saiu, como os efraítas, né, saíram. Então aqui fala tudo, mas eu tenho que resumir por causa do tempo. Então se tiver alguma dúvida, me pergunte, por favor, porque vocês estão sem o livro, né? E não pode haver dúvida aí. Você não pode dormir essa noite com essa dúvida aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4, o castigo dos instrumentos de Deus. Bom, as mensagens para as nações. As mensagens de castigo e de queda profetizadas por Isaías às nações aconteceram principalmente devido aos excessos cometidos por essas no castigo dado às tribos do Senhor e ao não reconhecimento da soberania de Deus sobre os seus acontecimentos. Olha, vamos em parte aqui. Por que Deus tudo em excesso faz mal. Feijoada em excesso faz mal. Leite em excesso faz mal. Picolé em excesso faz mal. Chiclete em excesso. Coca-Cola. Tudo em excesso faz mal. É? Um dia eu estava na padaria. E aqui eu não sei como é que chama aí. Mas aqui tem um negócio chamado casulo. É um bolinho grande assim de queijo frito. Ele é frito. Um bolinho de queijo gostoso. E eu chegava na padaria. Aquilo saía quentinho na hora assim. O queijo saía até derretendo. Mas é gorduroso. E eu estava sofrendo uma gastrite nervosa, um negócio terrível, um problema de gastrite que eu tive, fiz até tratamento disso. E aí eu abusei, em vez de eu comer um bolinho, comi 3. Irmãos, esse excesso me custou uma dor no estômago, uma gastrite, uma queimação, um negócio terrível, uns 3, 4 dias. Por quê? Porque o excesso. Então eles aqui tiveram excesso. Fizeram além da conta que era para fazer. Além disso, não reconheceram as suas vitórias. Deus permitiu a Síria vencer Israel e eles disseram, nós somos grandes. Não, foi Deus que permitiu. A Babilônia venceu Israel, nós somos grandes. Não, foi Deus que permitiu. Mas como é que eles saberiam que Deus permitiu? Gente, o profeta Isaías está lá para isso. Quando você lê lá no livro de Daniel, Esther, que nós falamos agora, recente, toda vez que o rei estava prosperando, alguém lia para ele o livro das crônicas. Olha aqui, o profeta de Israel falou sobre você, 200 anos, o rei Ciro, 200 anos, o profeta Isaías falou que você libertaria Israel. Liberta, ele foi e libertou. Depois o rei Dário, o rei Aterxerxes, o rei Dário,
lá na Pérsia já, que quando a obra do Senhor é travada, aí alguém leva, o rei Ciro permitiu, está na Bíblia dos israelitas. Ah, é? Então libera. Então eles tinham que reconhecer a soberania de Deus, que Deus de Israel sempre permitiu eles. Só que não houve esse reconhecimento, aí Deus vai punir. Então vamos lá. Primeiro castigo, o castigo da Babilônia. A primeira a ser castigada, a Babilônia. Tá? A mensagem do profeta Isaías contra a Babilônia, embora tenha ocorrido durante o reinado de Ezequias, teve seu cumprimento somente no ano 539 a.C. Portanto, mais de 100 anos depois que Isaías profetizou. Nessa mensagem, Isaías profetizou que um poderoso exército, formado por soldados medos, cumpriria a vocação do Senhor para destruir aquela nação. Isaías capítulo 13, versos 17 e 18. Esse exército, diferente de outros, não aceitaria subornos. Olha que coisa. Quem que é ele? Ciro, o rei da água, bem longe da Babilônia, de forma que secou o rio da Babilônia. O rio foi secando, ele não foi percebendo, foi achando que era estação, o rio secou de forma que o muro ficou vácuo por baixo. Numa noite, na festa de Beltesazar, eles passam. Bom, reconectou. Vamos ver se assim melhora, tá, gente? Minha bateria deu uma carga aqui, vamos ver se ela aguenta aqui, tá? Vamos ver se assim vai. Eu não percebi que vocês tinham escrito aqui que estava travando, tá? Mas vamos lá. Se continuar travando, vocês me avisam aqui que a gente tenta mudar de posição aqui, tá? Então vamos lá. O castigo veio, tá, gente? E os medos e os persas invadem a Babilônia por causa da sua soberania, por causa do seu orgulho. Beltesazar, neto de Nabucodonosor, está fazendo festa, né? Usando os utensílios da casa de Deus, o Deus de Israel, e agora ele é punido por isso e cai na mão dos medos e dos persas, uma pequena nação que cresceu. Daniel viu isso também e ele se torna escravo. Depois nós vamos ver o castigo da Síria, tá? O castigo da Síria, embora seja registrado logo após o relato sobre a ascendência contra a Babilônia, ocorreu bem antes na ordem dos acontecimentos históricos, tá? Isaías profetizou contra essa nação provavelmente por ocasião do ataque contra Judá, lá de Senaqueribe, né? E seu juízo teve início no próprio território do povo de Deus, com a morte de 185 mil soldados assírios. Depois, com a invasão no ano 701, e foi finalizado em 609 com a invasão babilônica. Tá? O castigo dessa nação ocorreu não só para retirar o jugo sobre Judá, mas também por seu orgulho e por seus excessos cometidos durante suas campanhas contra o povo de Deus, maltratando o povo de Deus. Então, Deus fez eles crescer, eles não reconheceram. Deus permitiu atacar o povo de Israel, eles não reconheceram. Usou de força excessiva e aí, tá, caíram na mão dos babilônios. Tá? Não significa que Jerusalém estaria livre de sofrimento, pois a cidade ainda seria atingida pela Babilônia. Então a Síria cai na mão dos babilônios. Tá? Eles caíram na mão dos babilônios. E a Síria depois acabou sendo extinguida. Não mais existe, né? Não mais existe. A Filístia, que foi aquele outro paizinho que atacou Israel, uma nação menor e vizinha da Babilônia e da Síria, composta pela cidade de Gaza, Asdod e Ascalon, tá? Gat e Ecrom, que é a cidade dos filisteus, né? As 5 cidades aí fortíssimas. Cada cidade dessa tinha um rei. E de outras vilas de menor importância. Jeremias, Josué 13:3 recebeu a profecia de condenação por 2 principais razões. Tá? Primeira, inúmeras tentativas de invasão a Israel, ao menos uma história de Juízes, Samuel, enfim, né? E segundo, deixa eu ver aqui, invasão a Israel, e satisfação que é sentido com a morte do monarca assírio, que subjugava. Devido a isso, Isaías profetizou que a alegria deles não perduraria por muito tempo, pois seu Manassés, quinto filho do monarca, dominaria. Tá? E segundo, deixa eu ver aqui, assim em 713, aproximadamente, esse monarca transformou a Filístia em uma simples província da Síria. Então eles comemoraram a derrota, a morte de Tiglat-Pileser III, só que Isaías falou assim, olha, vocês estão rindo aí de Israel e da Síria, eles vão dominar vocês. E aí no ano 713 a.C., tá, aproximadamente, essa profecia de Isaías 14:29, estou lá no capítulo 14 de Isaías, ela se cumpriu na vida dos filisteus, que acabou também deixando de existir, porque caiu na mão da Síria e virou cidade corregente, né? Vamos dizer assim. Depois vem o castigo de Moabe. Os moabitas, apesar de parentes dos israelitas, né, não tinham um bom relacionamento com os judeus. É aquele pessoal que não deixou Israel passar no seu quintal, no seu terreiro lá. Né? A Bíblia revela que as intrigas eram constantes desde Balaão. Né? Lembra lá do episódio de Balaão? Né? Quem lembra desse episódio lá? Balaão enfrentando Israel. Né? E que tentou levar Israel ao pecado até a morte de Acabe.
Essa nação, semelhante a diversas outras que serviam de instrumento de punição contra o povo de Deus, também cometeu excessos. Tá? E no ano 711 caiu na mão de Sargão e Senaqueribe. Tá? E muitos moabitas lamentaram a condição de Moabe e se refugiaram em outros lugares. O país também, como aconteceu em outras nações, Moabe sofreu os terrores de uma guerra acompanhada de muita mortandade, aflição e métodos acompanhados de requinte desumano. Ou seja, esse povo sofreu a mais baixa humilhação. Tá? Principalmente os homens sofreram todo tipo de humilhação na mão dos assírios, que eram cruéis. Os assírios chegavam a rasgar as pessoas no meio. Tá? Cortava, abria barriga, era uma coisa terrível, um negócio assim, lamentável, né? E eles caíram na mão dos assírios. Depois nós vamos ter aí o castigo para a Síria e para Israel, que é Efraim que atacou, tá? Israel aí, Isaías profetiza contra Damasco, capital da Síria, e contra Israel, principalmente porque essas duas nações aliaram contra Israel. Damasco torna-se um monte de ruínas, que isso aconteceu, servindo apenas de abrigo e pastagem para rebanhos de animais. Damasco daquela época nunca mais existiu, tá? Virou deserta. Uma profecia que se cumpriu fielmente quando Tiglat-Pileser III tomou Damasco em 732. O que ele fez? Ele ateou fogo na cidade inteira, não sobrou uma pedra em pé para contar a história. Existem fotos na internet da arqueologia que encontrou a cidade de Damasco. Não existe nada, gente, não existe nada lá, a não ser mato e pastagem para animal. Tá? Israel, por sua vez, pela idolatria, sucumbiria na mão de Sargão II, né, que aconteceu o cativeiro da Síria lá, que eles nunca mais, o Israel do Norte nunca mais tornou-se para sua terra, e ficou essa mescla aí de samaritanos. Também temos castigo aí para muitas nações, gente, deixa eu acelerar aqui, muitos castigos para muitas nações aqui. Nós temos castigo para a Etiópia, tá? Que o Sudão, Etiópia hoje é atual Sudão e Somália, que sofre aí com ditaduras terríveis, né? Teve seu nome registrado na lista de condenação por ter tentado aliança com Judá e outras nações pequenas contra a Síria. Tá? Era assim, Deus estava punindo, gente, quem entrava para ajudar, sobrava. Deus estava punindo Israel, quem entrasse tentando ajudar, entrava na lista. Infelizmente é isso, quando Deus está tratando com alguém, e quem está vizinho ali, irmãos, né? Quem está na convivência acaba sofrendo também. Então a gente tem que pensar muito bem nas atitudes que a gente faz, antes de qualquer atitude, tá? Antes de você dar um passo, antes de você tomar uma decisão, tome muito cuidado, pense muito bem nas decisões que você vai tomar, porque você pode não somente, né, não somente ser cobrado por Deus, como Deus também pode cobrar daqueles que convivem no seu ambiente, no dia a dia. Tá? E a Etiópia entrou nessa onda porque tentou fazer parceria com o Judá, Deus está na lista, sobrou para você. Tá? Teve castigo para o Egito. Tá? Teve um castigo para o Egito. Isaías profetizou para que a nação do Egito sofresse diversos castigos. O primeiro seria uma guerra civil causada principalmente por uma liderança tirana muito pesada. Nós vamos falar isso uma outra hora aí para vocês verem. Né? Quando vocês verem o livro, vocês vão estudar isso aqui, a fragilidade que aconteceu no Egito. Né? O segundo, um grande desastre natural que afetaria os rios, nesse caso o Nilo, que era o Nilo era o berço da alimentação deles. O mais importante elemento para a vida egípcia. O terceiro, a seca do rio, que causaria a morte dos peixes e comprometeria totalmente a agricultura. O país foi devastado economicamente. E pasme com o que eu vou dizer para vocês. Depois que isso aconteceu, Isaías capítulo 19, é a profecia contra o Egito. Tá? Egito e Assíria ligar-se-ão juntas. Nunca mais o Egito prosperou. Depois dessa profecia de Isaías aqui, nunca mais se prosperou. Até que, preste atenção, essa nação, apesar dos violentos castigos, não foi destruída. Ao contrário, foi lhe concedida uma trégua, que daria a oportunidade de contemplar com espanto os propósitos do Senhor. Deus diz, olha, eu vou trazer uma grande pobreza no meio de vocês, mas eu vou dar a chance para vocês contemplarem a grandeza do Senhor e se converter. E lá no livro de Isaías, capítulo 19, fala o texto, tá? No texto aí sobre o Egito encontraremos uma palavra interessante, a qual afirma que no futuro as nações inimigas, que é o Egito e a Síria, ligar-se-ão juntas e adorarão o Senhor. Então Deus diz, eu vou dar uma trégua para você, Egito, que lá no futuro, lá no milênio, o Egito e a Síria vão se unir e vão adorar. A Síria vai ressurgir de novo, e hoje a Síria não existe, ela vai ressurgir, não sei quem é o país que vai surgir aí, ela vai ressurgir na história, a Síria, e os dois vão se unir e adorar o Senhor.
Mas até lá, gente, pobreza total. Então você vai ver a história do Egito hoje, é um país altamente pobre. Tá? Depois nós temos o castigo para Etiópia e Egito, já falei aqui. Tá? Mais castigo para eles. Temos o castigo para Edom, que são irmãos aí. Tá? Deus diz para eles: peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda que ouve de noite. Guarda que ouve de noite, e disse o guarda: venha amanhã e também à noite, se quereis perguntar, voltar e vinde. É a profecia deles. O que vai acontecer com eles? Profecia ao castigo de Edom não apresenta elementos suficientes para determinar com precisão o real sentido das palavras de Isaías, que é um jogo de palavras. É possível que o texto se refira a alguma opressão, um castigo futuro, e que Isaías, como resposta a essa nação, a situação, tenha sinalizado como uma breve trégua para aquela nação. A nação de Edom foi destruída e não existe mais, né? Deus a varreu do mapa aí. Tá? Mas não dá para interpretar direito, porque Isaías fez uma jogativa de palavras chamada Duma, que era a linguagem dos edomitas. E a gente ficou perdido na história aí, mas a gente sabe que Edom foi varrida do mapa e não existe. Né? Depois teve castigo para a Arábia. Tá? E por último, o castigo da Arábia que viria também. Tá? Por causa a profecia referente ao castigo para a Arábia está relacionada à tribo de Dedã, descendente de Abraão, e Quetura, tá? Que era serva de Sara, que se refugiou nos bosques do território que habitava para fugir de um seu inimigo. O que eles fizeram? Né? Durante esse refúgio, os temitas, descendentes de Ismael, foram exortados a ajudar os membros da tribo. O que eles fizeram? Contra Quedar, uma tribo, teria sua glória reduzida pelo Senhor. A Arábia foi punida porque, ao invés de ajudar, porque são meio irmãos, são descendentes de Ismael, meio irmão de Israel, né, de Isaac, em vez de ajudar, ficaram rindo. Não, escondemos aqui no bosque, não tem nada a ver com isso, ficaram rindo. Aí Deus disse: vocês não vão ajudar, não? Então eu vou punir vocês. Então há uma punição para eles aí. Tá? E por último, Deus traz aí o castigo contra a alegria de Jerusalém. As pessoas que se alegraram com a derrota de Jerusalém também foram castigados, os países aí que eu falei da Arábia. Tá? E o castigo contra Sidom, Tiro e Sidom, a Fenícia, que também fizeram parceria. Enfim, gente, o livro de Isaías traz essa série de capítulo 18, 19, 20, 21, 22 até o 23, uma série de castigos para essas nações vizinhas, porque rejeitaram ao povo de Deus. Rejeitaram ao povo de Deus. Muitos zombaram da destruição de Israel. Enfim, quem está envolvido naquele episódio acabou sendo punido, todo mundo ali. Tá, gente? Então, o resumo aqui pra gente é o seguinte: quando a gente está na presença do Senhor e a gente vê alguém sofrendo, gente, vamos ajudar. Não vamos ficar rindo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está passando por um momento de correção. Então, hoje nós temos a graça, nós temos a misericórdia de Deus manifestada na graça de Cristo Jesus, mas nós precisamos sempre lembrar que Deus é juízo. E lá no milênio, no Apocalipse, a gente vê que esse juízo, muito desse juízo vai se cumprir. Tá? Então, quando o livro chegar aí, ou se vocês quiserem assistir a aula aí, né, ou melhor, entender sobre isso aqui, leia os capítulos 18 a 23 de Isaías, vocês vão ver as punições para as nações, o que eles fizeram, tá? E como aconteceu tudo isso aí. Isso aqui é só para relato histórico. Tá? E por último, o Instagram vai me derrubar aqui, né? Ele vai me derrubar aqui, mas eu vou forçar a parada aqui. Nós vamos para um intervalo aqui de 1 minuto e meio, eu vou parar aqui para pegar uma aguinha ali, e a gente volta no capítulo 5, a promessa e o Messias do milênio. Tá? Nós vamos falar finalmente, depois de todo esse acontecimento que Isaías profetizou sobre Israel, essa guerra, esse afobamento de Israel, esse sofrimento de Israel, há uma palavra de esperança, tá? Que vai começar a partir do capítulo 40. Do capítulo 1 ao capítulo 39, tem enfoque as primeiras profecias de condenação. Lembre-se, do capítulo 1 de Isaías ao 39, é só mensagem de condenação para Israel e os vizinhos. Do capítulo 40 adiante, tá? Adiante, nós vamos ver aí palavras de conforto, de restauração. Então, o Deus que pune, agora é o Deus que também restaura. Tá, gente? E ele vai promover isso em Israel. Então, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. 1 minuto e meio, eu volto para encerrar o capítulo 5 e a gente termina a aula de hoje, tá? Falando de Jesus, e a gente ainda vai dar glória a Deus aqui, tá bom, gente? Ó, são 9h10, 1 minuto e meio, eu vou parar aqui, tá?
Vou pegar uma água ali, eu retorno em 1 minuto e meio, posto, volto e a gente encerra a aula falando do Messias, tá bom? Vou derrubar aqui. 1 minuto e meio a partir de agora para a gente retornar.